O que os líderes ministeriais não devem e devem fazer. Você já deve ter se perguntado por que quando eu erro, parece que a cobrança é maior, ou quando aquela outra pessoa erra, parece que tem uma cobrança diferente da dos outros. Eu quero falar hoje sobre dois pontos interessantes. O primeiro deles é a intolerância com o erro e a falta de graça que muitos líderes exercem sobre suas ovelhas. São intolerantes ao erro. Todos podem errar, menos você. Né? Olha o que o texto diz, Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Eu vou repetir. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não foi misericordioso. A exemplo também disso, a gente pode ver Jonas, que ficou indignado com a misericórdia que Deus teve para com Nínive, demonstrando falta de empatia e compaixão. Quem era Nínive? Vocês lembram da história? Nínive era uma das cidades fundadas por Nimrod. Lá em Gênesis 11 você vai ver isso. Nimrod era um caçador dos homens que caçavam a Deus, como você, como eu. E Nimrod construiu uma cidade chamada Nínive. Nínive tinha por cultura, presta atenção, matar os profetas que falavam em nome de Deus. E de repente, Deus chama Jonas e fala: Jonas, vai lá em Nínive, prega para eles que se arrependam. Qual é a primeira coisa que Jonas vai pensar? Se eu for lá, eu vou morrer. Afinal de contas, a história conta que Nínive tinha uma pirâmide de crânios humanos na entrada da cidade. Era um alerta para dizer: se você veio profetizar para nós, você vai acabar como esses crânios, seco e morto. Porém, Jonas então resolve fugir, indignado. Por que Deus teve misericórdia dessa cidade tão macabra, tão violenta? Essa é uma postura de líderes que são intolerantes com o erro, que têm a falta de graça no Senhor. Charles Spurgeon diz: devemos ser mais pacientes com aqueles que ainda não entenderam, lembrando-nos de que fomos salvos pela graça, não pela perfeição. Eu e você fomos salvos pela graça e não porque éramos perfeitos. Líderes devem ser severos ou inflexíveis, não devem ser severos ou inflexíveis, deixando de manifestar a graça de Deus. Muito rigor, cuidado, tá bom? Você que é um líder, cuidado quando os seus discípulos errarem. Você também já errou. Em contrapartida, líderes devem ter um compromisso com a verdade e a transparência. Deixa eu te pedir, onde você congrega, há um compromisso com a verdade e uma transparência? Você sabe o que faz os seus pastores? Você sabe o que os seus líderes estão fazendo? Você sabe o que a sua igreja está fazendo? Você tem acesso ou tem lugares obscuros ainda? A exemplo disso, olha o que diz o texto de Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Ou seja, compromisso com a verdade. Líderes devem ser honestos e íntegros em suas ações e ensinamentos. Não deve ter sombra de variação, enfim. A W. Tozer diz: o mundo está cansado de pastores que escondem a verdade para agradar os homens. Precisamos de líderes que falem como enviados de Deus. Você que é um líder, você tem medo de confrontar o pecado do seu discípulo, da sua ovelha? Você que é um pastor, tem medo de falar a verdade em público porque pode perder membros? E você que é um membro, tem visto seus líderes esconderem a verdade para poder agradar pessoas que supostamente beneficiam esses líderes? Realmente, o Neemias disse, lá em Neemias 5, 14 a 19, quando lidera o povo, ele fala, ele lidera com integridade, sem se aproveitar de sua posição, rejeita privilégios para se tornar um exemplo. Que seja você esse exemplo de pessoa sem privilégios, mas servindo por amor. Deus te abençoe.